Graça e paz, amados. Está sendo muito interessante nós sabermos o bem que nos fazem estarmos no templo, na casa de Deus, aonde tem a presença de Deus, aonde Ele habita, aonde a sua glória se manifesta. Hoje falaremos sobre Jesus. Amados, Jesus, aos 12 anos, desde criança, ele foi à casa do Pai. Ele foi ao templo. Ouçam o que relata o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, que vão dos versículos 41 ao 49. Aqui está narrado que anualmente os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. E quando Jesus atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. E terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, está ele entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo. Jesus estava no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos ali, os doutores da lei, os sábios da lei, ouviam também o que Jesus respondia, o que ele falava, e se admiravam da sua inteligência. Ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E Jesus respondeu aos pais: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Amados, como eu sempre digo, Jesus é o nosso maior mestre, é o nosso maior professor. Ele nos deixou instruções e lições que, se nós seguirmos, seremos bem-sucedidos, seremos sábios, mas com a sabedoria de Deus. E aqui, quando se fala sobre a casa de Deus, estamos aqui alertando como é bom nós estarmos na casa de Deus. E este exemplo de Jesus não tem como a gente argumentar, não tem como a gente dar nenhuma justificativa de não estarmos na casa de Deus. E Jesus, aos 12 anos, enquanto estavam lá na festa, os pais voltaram, era uma multidão, e os pais pensaram que Jesus não estava ali com eles por causa dos parentes, das outras pessoas conhecidas que estavam no local. Mas passando 3 dias, eles voltaram para Jerusalém, porque Jesus não estava com os amigos. Encontraram Jesus assentado no templo, no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência. Então, amado, o que Jesus passou para nós? Ele não tinha pressa nenhuma de se ausentar da casa de Deus. Muitas vezes a gente vai à casa de Deus, a gente vai à igreja e a gente toda hora fica olhando para o relógio. Se a palavra que é ministrada na noite, se passa 5 ou 10 minutos, a gente já fica incomodados e tem gente que, com uma falta de reverência, sai para voltar para casa. E a palavra também está escrito lá no livro de Eclesiastes que nós não devemos ter pressa,
de sair da presença de Deus, da presença do Rei, porque a palavra de Deus tem autoridade. Então essa pressa absurda que a gente tem, não tem que começar na hora certa, não tem que terminar na hora certa. Fica com cara feia quando a pessoa está lançando lá a palavra. Que coisa triste para nós, né, amados? Da gente não ter prazer de esperar o término do culto. Quando nós estamos ali na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, que Jesus estava ali ouvindo, ele estava aprendendo e ele próprio estava ensinando. E quando nós estamos na casa de Deus, nós estamos ouvindo as instruções, estamos adquirindo conhecimento. E a gente vira as costas e não quer saber, porque passou 5 ou 10 minutos. E a gente nem se detém, que às vezes aquele tempo que passou quando nós estávamos na casa de Deus, estávamos tendo livramento. Às vezes nós ficamos mais algum tempo na casa de Deus, é porque Deus nos deu livramento. Muitos se ausentam, vêm com pressa para casa e não tem livramento na rua. Aí depois ainda dizem, nós não estávamos na casa de Deus? Por que não teve livramento? Mas não sabem que não tiveram prazer de estar ali adorando o Mestre. Saíram apressadamente, virando as costas para as instruções, as orações e a bênção apostólica que é dada no final do culto. Amados, que esta lição aqui de Jesus sirva para nós. Mudemos o nosso rumo, mudemos a nossa visão de pensarmos que na igreja tem que ser e ter tudo programado segundo as nossas vontades. Não é assim que as coisas funcionam. Às vezes o Espírito Santo quer ministrar em nós, quer nos dar uma cura, quer liberar um milagre. Então, o nosso tempo é completamente diferente do Kairos de Deus, dele fazer algo tremendo em nossas vidas. Mudemos a nossa visão. Mudemos o nosso tempo limitado de nós estarmos na casa de Deus. Tenhamos tempo para ficarmos na casa de Deus, como Jesus teve com apenas 12 anos. Eu sou a pastora Sandra Brito e oro por vós. Jesus, maravilhoso, Deus forte, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Conta a grandeza, Deus, no teu Filho, do que ele nos ensinou, do que ele nos instruiu, do que ele deixou para nós. Obrigada pelo registro aqui de Lucas, do evangelista Lucas, que ele foi uma testemunha ocular, ele viu de perto a vida de Jesus. E ele deixou registrado a grandeza do teu Filho, Pai, de ter alegria e de não ter pressa, de sair da tua presença, de sair da tua casa. E ele mesmo falou no versículo 49, não sabem que me cumpria estar na casa do meu Pai? Se Jesus, meu Deus, reconheceu o templo como a casa do Pai dele, por que nós não reconhecemos? Por que nós banalizamos o templo da casa de Deus? Fala conosco, Senhor, nos ensina-nos, Senhor, a te cultuar e não termos pressa de sairmos da tua presença, de irmos para a tua casa. Aleluias! Com ações de graças e júbilo. Obrigada, Senhor, por esta intercessão. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz.